Bem, então, você extraiu os dados do Rendipeia, já fez o tratamento lá no Biolyzer, agora você está aqui no Excel. Aqui no Excel, quando a gente joga aqui, a gente criou as duas planilhas com os dados que a gente extraiu de lá. E o que que a gente vai fazer, né? Esse que os dados estão na horizontal, a gente chama de JIP. E onde os dados estão na vertical, ou seja, a gente vê que aqui cada leitura, né, cada repetição do nosso experimento, ela está na vertical. A gente chama de OGIP. Fez o JIP e OGIP. Aqui é porque eu peguei de um experimento que já estava pronto, mas aí a gente tem repetição 1, 2, 20. E aqui vamos considerar que a gente tem 4 tratamentos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar os nossos tratamentos. Então vamos dizer que é, o primeiro aqui é o T1 e vamos dizer que foi 5 repetições por tratamento. Então, do T1, do 1 ao 5, T2, do 5 ao 10, do 6 ao 10, T3, do 11 ao 15 e T4, do 16 ao 20. Aí aqui, os tratamentos eles já perderam o nome deles que estavam aqui, né? Igual aqui. Eles já estão com os nomes do que seria o tratamento. Aí você escolhe o nome que você quer dar. Para colocar aqui nesse outro, como é a mesma quantidade de repetições, a gente só vai copiar aqui e vai clicar na primeira célula onde tem o tratamento, vai clicar em colar e esse colar e transpor. Aqui no colar e transpor, ele vai preencher exatamente o jeito que a gente quer lá. O JIP, vamos deixar ele quieto por enquanto, vamos lá no OGIP. No OGIP, tem a opção de você trocar de cor aqui também. Geralmente a gente troca, vai colocando umas corzinhas coloridas para conseguir diferenciar melhor. Então, coloca alguma coisinha assim, né? E etc. Mas não é 100% necessário se você conseguir se localizar aqui bem. A intenção aqui agora é colocar a média, porque aqui nosso tratamento a gente quer um valor só. Então a gente vai fazer a média desses valores aqui. Então a gente vem aqui, insere, né? Clica na coluna da frente de onde eu quero que fique a média. Insere uma nova coluna. Geralmente a gente escreve média. E aí coloca igual, média aritmética. Aí coloca mais um A. Dá um tab e seleciona o seu tratamento e dá um enter. Aqui ele pegou a média desses valores aqui. Para ir até lá embaixo, dá 2 cliques e ele calculou até lá embaixo a média de cada tratamento. Você vai fazer isso para todos os tratamentos aqui. Então aqui a mesma coisa, inserir, média, aí embaixo, igual, média aritmética, tab, seleciona e dá enter. Eu vou fazer para os outros aqui, depois eu corto e volto o vídeo daqui. Finalizado então, a gente fez a média de todos os 4 tratamentos aqui. A gente vai agora criar uma nova planilha chamada curva Cogip e a gente vai selecionar só as médias. Na verdade, eu seleciono essas 2 primeiras colunas, você só precisa dessa primeira, mas eu seleciono as 2 porque, sei lá, e seleciona todas as médias, vai apertando, segura Ctrl, aperta em cima da coluna, solta Ctrl para você arrastar para o lado, segura Ctrl e vai indo. Dá um Ctrl C, tá lá em curva OGIP, Ctrl V. Ah, mas aqui, no caso aqui, como o número vai se complementar, eu posso colocar T1, né? E arrastar para o lado, não sei se ele pega a cor. Pegou a cor. Geralmente eu faço assim, eu vou lá quando tem muito tratamento, seleciono eles assim, Ctrl C, chego aqui, só troca o nome. Ou você digita manualmente também,
você que sabe. Agora aqui, a gente vai selecionar a coluna Time, vai arrastar para o lado, seleciona ela até lá embaixo. Aqui, né, o que que eu fiz? Você pode selecionar ela assim, manualmente no mouse, ou eu aperto Ctrl Shift, seta para direita. Mantenho o Ctrl Shift apertado, seta para baixo, e ele joga até na última linha que está preenchida. Inserir gráfico de dispersão. Esse gráfico eu dou um Ctrl X só para jogar ele lá para cima. Aqui eu apago, você pode escrever curva Jeep, né, mas geralmente eu apago. Seleciono o gráfico, a formatação que a gente utiliza aqui no laboratório, né? Times New Roman, tamanho 10 da cor preta em negrito. A gente tira essas linhas de grade aqui, deixa o gráfico mais quadradinho, clica 2 vezes na linha de baixo, vem aqui em valor do eixo e coloca 0,01, dá Enter. Clica em escala logarítmica, porque se a gente não colocasse 0,01, o eixo ia ficar aqui no meio, né? Aí se a gente coloca aqui, 0,01 e dá Enter, o eixo fica lá no canto. E aqui já está a nossa curva ogive praticamente montada. A única diferença, clicou aqui em escala logarítmica, deixou na base 10. A única diferença é que eu clico 2 vezes aqui nessa linha, mantenho pressionado, vou aqui em linha e coloco a cor preta nessa linha aqui e a cor preta lá também, na linha do eixo X e eixo Y. E a borda aqui, geralmente a gente deixa sem linha, sem borda. E está feita a nossa curva ogive. A interpretação da curva ogive eu posso dar uma adiantada aqui, mas basicamente quanto maior a fluorescência, significa que a planta está jogando mais energia fora em forma de fluorescência em vez de aproveitar para fotossíntese. Quanto melhor o formato típico da curva, que aqui o azul, né, o nosso T1, que aliás lá a gente já tinha visto que quando extraiu os dados, que era o que tinha dado o melhor resultado mesmo, propositalmente. Ele mantém esse formato típico da curva ogive, né, com as fases muito bem definidas, polifásico. Mas isso daí é facilmente você lê em artigo, etc. E quanto mais horizontal a curva ficar, né, quanto mais reta aqui, ó, igual essa aqui, ó, você vê que ela tá bem aqui embaixo, não tá com essa, né, essa coisa meio na diagonal, significa que tá pior, bem por cima assim. Mas daqui, isso aqui, chegando nesse gráfico aqui, você consegue chegar nos artigos que tem esse gráfico e o que que isso significa. Agora lá no Jeep aqui, né, a gente vai fazer, eu vou pegar aqui, pior que eu já coloquei a média, eu vou ter que, não vou deixar coloridinho não, vou deixar assim mesmo. Esse dado, como ele tá cru, o que que geralmente a gente faz? Seleciona, Ctrl C, cria uma nova planilha chamada de teste Jeep. Foi de novo aqui que deu errado. E aqui a gente vai fazer praticamente a mesma coisa que lá. Insere uma nova linha, igual média aritmética. Seleciona aqui. Aqui era para eu pegar lá do... Na verdade, o média tem que ser a partir daqui, né? Apagar. Aqui, com todos os tratamentos, tem exatamente 5... São qual é? 5 repetições? A gente pode fazer isso daqui, ó. Em vez de ir digitando média para lá e para cá, coloca todos os nomes em média aqui. Pega essa média que a gente calculou, que é exatamente, né, as 4 repetições, e só cola ela aqui embaixo, que ela já vai considerar que é as 5 leituras para cima. E aí seleciona todas elas, não sei se... Não tem como arrastar não. Arrasta uma por uma até lá no final. Na verdade, antes de ficar arrastando lá no final, que você vê que está muito grande, a gente já vai aproveitar para fazer a limpeza dos dados. O que é a limpeza dos dados? O que a gente não vai utilizar. Nesse caso, identificação e essa hashtag a gente pode apagar, junto com essa luz, TF máximo, a área, né? Alguns trabalhos usam, alguns não, então a gente pode deixar.
Do F1 ao F5, essa identidade, essa hashtag, jogo da velha, exclui tudo. Aqui alguns parâmetros que pode ser que precise ou não. Essa identidade não precisa, nem eu nunca vi usar nenhum até aqui. Se você precisar, você mantém, né? Mas aí vai do seu gosto. Essa identidade aqui não precisa. Vai limpando os dados, porque até na hora de arrastar lá, igual aqui, ó. Daqui, aqui pra trás, até aqui tá bom. Você já vê que diminuiu, ainda tem um monte aqui, por exemplo, esse eu nunca usei, nunca usei esse daqui também. Mas já, ó, já chegou aqui perto. E aí a gente repete, né? A gente tinha feito a média com o valor que a gente apagou, então só vou colar de novo aqui. E a gente arrasta até lá no final. E aqui é a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa. Rapaz, essa aula aqui, não sei, né? Não sei nem se é uma aula, é mais uma necessidade que a galera geralmente vai pedindo para ensinar a fazer esse processo aqui. E a gente sempre vai postergando, não, que eu quero fazer bem feito, quero fazer não sei o quê, e acaba nunca fazendo, né? Então, eu prefiro fazer assim do que não fazer, mas se algum dia der na telha de eu melhorar essa explicação aqui, eu tento deixar mais didático, menos, né? Que é um processozinho meio lento, então não tem muito o que fazer. Aí tá, vamos deixar a média aqui de uma cor amarela, pra gente conseguir visualizar melhor. Feito essa média, o que que a gente faz agora? Desvio padrão e erro padrão, mas isso aqui meio que já é algo que dá pra gente utilizar. Ah, em que sentido? Se a gente pegar, né, o começo de cada um aqui, o título com os parâmetros, a média que é o que a gente precisa. Vamos colar aqui embaixo. Então, no fim das contas, é isso aqui que a gente tem, né? T1, T2, T3, T4. Se a gente já quiser construir alguma coisa, por exemplo, o FVFM, né, FIP0. Ah, a gente quer construir um gráfico aqui com FIP0 já, para ver como é que ficou a diferença nos tratamentos. Seleciona eles, inserir, selecionar o que eu fiz, né? Selecionei, segura Ctrl, seleciona a outra parte que você quer, solta, gráfico de barra, que é o que a gente usa, e tá aqui. O outro processo de calcular desvio padrão, erro padrão, eu vou deixar meio que subentendido aí que vocês saibam como que faz. Igual aqui, ó. Aqui não tem a barra de erros, nada, né? Só vim aqui inserir a barra de erros, não porque aqui ela considera a mesma para todo mundo, não considera, né? Porque o certo é vir aqui, colocar desvio padrão. Desvipad. Aí a gente vem aqui, calcula o desvio padrão aritmético e seleciona, né, os tratamentos. Seleciona até o final, padrão. E aqui, o erro padrão, a gente também calcula, que é o que a gente vai usar ali na barra de erros, né? Erro padrão. O erro padrão é igual ao desvio padrão dividido pela raiz, aí raiz, você pode digitar raiz e clicar aqui, do número de amostras do tratamento. Nesse caso aqui são 5, então a gente coloca assim. Então aqui está o erro padrão, que é o erro padrão que vai ter que entrar nos gráficos que você construir. Então é igual aqui, ó, o FIP0, o erro padrão 0,00899. Então aqui a gente faria o erro padrão isso aqui. Estatística. Você vai na estatística, né? Quando você quiser jogar, sei lá, se é no Sysvar alguma coisa, o que você vai fazer? Selecionar só, não vai selecionar só o título e os tratamentos, vai selecionar mais nada. Você vai criar uma planilha lá ou no OpenOffice ou no LibreOffice e a planilha vai ficar desse jeito aqui. E você tem que considerar, não vai usar média nada, você utiliza todas as repetições. Mas a gente vai ter essa explicaçãozinha de como usar o Sysvar também. Então, por enquanto é isso. Transformando construir uma GPOGIP
utilizamos isso para construir a curva ogive, que já tem como fazer, né, umas inferências com base nisso daqui. O teste JIP, calculamos, e aí a partir daqui a gente já consegue calcular todos os gráficos. Ah, quero calcular o gráfico agora do absorção por centro de reação. Selecionou aqui, inserir, gráfico de barras, e já está aqui, ó. Só falta inserir, aí claro, você formata do jeito que você quiser, tira a linha de grade, deixa a mesma coisa lá do negrito e etc. Mas aí vai de seu gosto. Certo? Então por enquanto é isso.